Boa tarde, pessoal. Meu nome é Emory. Eu estou aqui hoje para discutir um pouquinho com vocês sobre chatbots. Só para eu ter um pouquinho de noção da plateia, quem aqui não é do Magalu? Ah, perfeito. Ótimo. Bom, vamos lá. A nossa agenda de hoje, basicamente, eu vou introduzir um pouquinho sobre o que são chatbots, quais são as tendências em relação a isso, como é que a gente tem usado no Magalu, e para quem está começando ou quer começar, tem algumas dicas bem básicas que as pessoas costumam me perguntar quando a gente discute esse assunto. Depois a gente abre para a pergunta. Basicamente, chatbot ele é um software, um serviço empoderado por algumas regras e, às vezes, veja bem, às vezes, inteligência artificial, que você interage via uma interface conversacional. Pode ser um WhatsApp, pode ser um Messenger, pode ser um chat no seu próprio site. Apesar de o hype no Brasil, especialmente dos chatbots, acontecer a partir de 2018, nos Estados Unidos mais forte em 2016, a história dessa tecnologia é bem mais antiga que isso. Eu fiz uma timeline, um recorte bem pessoal, só para vocês terem uma dimensão temporal da quanto tempo a gente fala sobre chatbots. E ele basicamente começa na década de 50 com o teste de Turing. Outro grande destaque é na década de 92 com o Dr. Svetso, onde começa a ter uma popularização, especialmente pela facilidade de a gente ter computadores dentro de casa. Depois, em 2006, a IBM lança o Watson, ainda não de forma comercial, ainda era a versão de pesquisa do Watson, mas já estávamos colocando no mercado algo onde se falava de tecnologias cognitivas. Em 2010, a gente tem também a Siri. Em 2012, chega o Google Now. Em 2015, a gente fala de Alexa, Cortana. Em 2016, tem os bots do Messenger. Tem também o bot da Microsoft, a Tai, que ficou muito famosa porque virou nazista, racista, agressiva, e foi quando a gente popularizou também outra discussão relacionada à ética dentro da inteligência artificial. De lá para cá, a gente teve diversos casos de chatbots no mundo, desde a Netflix utilizando isso para fazer spoiler de personagem, ao Rock in Rio liberando ingresso, line-up de show em tempo real. E o que tem permitido que cada vez mais a gente veja chatbots dentro de companhias? Basicamente, 5 fatores. A gente está falando aí de cada vez mais uma internet acessível, evolução de canais de mensagem, evolução de APIs, evolução de hardware e, especialmente, evolução de inteligência artificial. A gente tira um pouquinho um campo de estudo que estava dentro do meio acadêmico e começa a aplicar ele com mais força dentro dos mercados. É por isso que cada vez mais a gente vê também uma polarização. Mas, do ponto de vista do usuário, como é que ele interage com isso? Então, eu trouxe aqui bem resumidinho como é que era a experiência, como é que ela tem sido, como é que as pessoas têm se relacionado e como é que elas imaginam que seja ou como será. Tá? São expectativas bem diferentes, com quem trabalha com chatbot entende como é que é lidar com isso. Então, eu trouxe um videozinho de como é que era falar com chatbot em 92. Você dá play, por favor? Dr. Svetso, by Creative Labs. Please enter your name. C H E K H O V. Hello, Chekhov. My name is Dr. Svetso. I am here to help you. Say whatever is in your mind freely. Our conversation will be kept in strict confidence. Memory contents will be wiped off after you leave. So, tell me about your problems. You don't have to be so polite. Why are you concerned about my help though? What if your reasoning is wrong? I think I am never wrong too. Too little data, so I make big. Obrigada. Too little data, so I make big. Isso em 92. Acho que mostra um pouquinho, eu particularmente acho até impressionante esse chatbot, apesar de ele ter bem menos inteligência artificial, ser muito mais feito por regra e conteúdo do que os chatbots que a gente vê hoje, mas mostra um pouquinho da expectativa, como é que era conversar. Eu acho até que mostra uma experiência melhor do que muitos chatbots que a gente testa hoje no Facebook. Então, tem os seus méritos, especialmente no imaginário das pessoas, de quando elas pensam como é que eu vou falar com um robô. E quando a gente fala disso, como é que elas imaginam quando você vira para alguém e fala:
como é que você acha que é um assistente virtual, uma assistente digital? Em geral, as pessoas imaginam muito mais uma Samantha. Não sei quem aqui assistiu Her, do filme, mas quando você fala com alguém, é mais ou menos a expectativa. Então, só para a gente alinhar o que a gente está falando, eu trouxe o trecho exatamente onde ele instala, veja bem, instala a Samantha, para que eles possam começar a conversar. E como é que essa relação é construída? Não tem esse poder. Sorry. Isso, por favor. Se não deu, tudo bem. A gente segue. Para quem não assistiu, o filme basicamente trata da relação entre um ser humano e uma assistente virtual. E aí ele vai, ao longo disso, contando várias coisas que são muito únicas do ser humano. Então, relacionamento, amizade, amor, família, memória, é bem construído em cima disso. Vai dar ou posso seguir? Hello, I'm here. Oh. Hi. Hi. How you doing? I'm well. How's everything with you? Pretty good, actually. It's really nice to meet you. Yeah, it's nice to meet you too. Oh, what do I call you? Do you have a name? Or... Yes. Samantha. Really? Where'd you get that name from? I gave it to myself, actually. How come? 'Cause I like the sound of it. Samantha. Wait, when did you give it to yourself? Well, right when you asked me if I had a name, I thought, yeah, he's right, I do need a name. But I wanted to pick a good one, so I read a book called How to Name Your Baby, and out of 180,000 names, that's the one I like the best. Wait, you read a whole book in the second that I asked you what your name was? In 2/100ths of a second, actually. Wow. So do you know what I'm thinking right now? Well, I take it from your tone that you're challenging me. Maybe because you're curious how I work? Do you want to know how I work? Yeah, actually. How do you work? Well, basically, I have intuition. I mean, the DNA of who I am is based on the millions of personalities of all the programmers who wrote me. But what makes me, me, is my ability to grow through my experiences. So basically, in every moment, I'm evolving, just like you. Isso, obrigada. Bem diferente, né? É muito importante pontuar, porque cinema, literatura, arte em especial, tem um poder no imaginário coletivo muito forte. Quando a gente trabalha com tecnologias emergentes, as pessoas automaticamente esperam que a gente corresponda a esse imaginário. Então, quando a gente lança um produto, especialmente de chatbot, a gente está lidando com uma expectativa muito alta, que a gente precisa saber trabalhar e entender. Observe que no diálogo ela usa palavras como intuição, DNA, coisas que são caracteristicamente humanas. E ainda assim, a gente acha natural. Quando ela fala que ela decidiu o nome dela depois de ler, em basicamente 1 segundo, um livro, a gente não acha isso estranho. Porque quando a gente fala de inteligência artificial, a gente já acha extremamente natural. A gente consegue processar uma quantidade de dados absurda em tempos muito curtos. Então, cada vez mais isso fica próximo da gente. E a gente tem que entender o que está próximo da gente. E aí algumas pessoas me falam, não, Emily, a gente sabe que isso é ficção científica. Imagina, a gente entende que um bot não vai ser isso no futuro. Eu nem imagino isso. Será? O meu quase último vídeo, que é o próximo, é do Ideal, que é uma consultoria de design e inovação muito reconhecida, onde eles fizeram pesquisas com pessoas sobre tecnologias emergentes e a expectativa delas em relação a isso.
E eu trago aqui exatamente a parte onde eles discutem assistentes virtuais, assistentes digitais. Tem menos de 1 minuto, é bem curtinho também. I'm looking for somebody who's very organized, self-starter, able to predict my needs. This person would be able to keep my kids entertained without screen time. The kind of relationship that I'd want with this person, I would say, think Tony Stark and Pepper in Iron Man. She knows what he needs before he needs it. And I would definitely look for a willingness to challenge my ideas and propose like new or novel solutions. Keep me on track and honest with a lot of my personal goals. So if they could show me a funny animal video every day, I would be very happy. The unusual trait is that this person never ever sleeps. E é isso, de novo. Perceba que o primeiro cara que fala, ele diz que espera que essa assistente a desafie e proponha novas soluções, que é basicamente um trabalho criativo. E que por anos a gente vem dizendo que isso ninguém vai tirar da gente. A criatividade o robô não vai tirar da gente. Mas a gente espera que ele faça isso por nós. Então as coisas começam a ficar muito nebulosas quando a gente fala de expectativa de falar com assistente virtual. E na prática, muitas das experiências acabam sendo assim. Você só quer saber qual que é o clima, se vai chover ou não vai chover. Daí ele pergunta onde você mora, você fala Vancouver, ele não entende, pergunta de novo, você fala Vancouver de outro jeito, ele não entende, você pergunta de novo, você já está passado, ele ainda fala que o que você está falando não faz sentido nenhum. Quem aqui não falou com um bot que ficava, desculpa, eu não entendi, ou não sei falar sobre isso, ou então ele fica te jogando num menu que não tem a sua opção e você não consegue sair dali. Isso é muito recorrente. E a gente fica muito frustrado, porque a expectativa no nosso imaginário é muito alta. Mas a gente não pode esquecer, como disse Zuckerberg muito bem, que trocar mensagens ainda é uma das poucas coisas que as pessoas fazem mais do que usar redes sociais. Então não adianta a gente falar, meu negócio é muito pequeno, ou isso não faz parte, ou eu não trabalho com tecnologia, não preciso investir em chatbot agora? Será? Você tem que investir, você tem que pensar onde estão as pessoas, qual é o tipo de jornada delas. Se isso é extremamente recorrente dentro do mundo delas, independente do seu core business, isso vai acabar te afetando. E se você ainda tem dúvidas, o Facebook anunciou este ano que agora um anúncio de um produto não necessariamente te leva para uma página de produto. Então você anuncia no Facebook um tênis, uma roupa. Ao clicar, não mais você irá para o site para comprar essa roupa. Isso te direciona para um bot. Significa que o bot vai fazer a compra para você? Talvez, mas estou dizendo que você está mudando de meio. Você não está mais sendo redirecionado para um site, está sendo redirecionado para um chat. E mais do que isso, me ajuda. Passa para mim. Não é um vídeo. Mas, eita, era o anterior. Mais do que isso, o WhatsApp também anunciou para este ano a realização de pagamentos dentro da plataforma. De novo, significa que um bot vai fazer o pagamento? Não necessariamente, mas as tecnologias estão convergindo para interfaces conversacionais, onde é o ambiente nativo de um chatbot. Então, a gente tem que prestar atenção, porque cada vez mais isso vai estar na nossa jornada. E aí a gente fala de áudio, que também parece uma coisa muito mais distante. A gente tinha o hype do chatbot de texto há 2 anos atrás, agora todo mundo quer usar um relógio que você ativa, chegar em casa, falar para o micro-ondas, esquenta minha comida, e todo esse tipo de coisa que está entrando na moda. E veja só como faz todo sentido. Quanto mais funcionalidades, quanto mais a gente coloca uma interface conversacional na jornada das pessoas, mais pessoas instalam. Então a gente tem que olhar isso está acontecendo. E aí a gente fala, mas eu não vou usar isso. Eu não gosto de estar no meio das pessoas e falar, por favor, baixe minha comida, ou bota o play, ou pesquise uma coisa. Tem que falar em voz alta, isso parece invasivo. Eu não me sinto bem fazendo isso. Tudo bem, a gente tem um projeto chamado Alter Ego, lá no MIT, onde você não precisa mais vocacionar. Basta você pensar. Porque quando você pensa nessa frase, isso faz com que o seu osso tenha uma vibração sonora. Essa vibração sonora pode ser interpretada como um comando, e esse comando é executado. Então não basta mais você falar, eu quero virar à esquerda. Basta você pensar e isso vai acontecer.
Mas calma, não estou falando que tudo vai virar chatbot, não estou falando que a gente precisa de muitas tecnologias robustas para isso entrar no nosso dia. Eu estou falando que a gente precisa olhar para chatbots independente do nosso negócio, porque isso é uma realidade. E eu trago aqui uma futurista que eu admiro muito, a Amy Wiebe, que fez esse ciclo basicamente dizendo como é que lideranças perdem o hype de inovação. Como é que as inovações acontecem e as lideranças não veem isso acontecer? Por que a gente fala de transformação digital depois de anos que a nossa empresa já se digitalizou? Como é que a gente perde as ondas? Ela basicamente fez um resumão. Então, há 2 anos atrás, a gente poderia colocar aqui no meio o chatbot. Hoje eu vou usar uma outra tecnologia para ficar mais palpável. Então, vamos falar blockchain. Pensa no blockchain. Geralmente, as pessoas nunca ouviram falar sobre isso. Depois, elas ficam com medo e começam. Esse mercado precisa ser regulado. As pessoas se assustam. Em seguida, ele fala, beleza, entendi, mas isso é irrelevante para o meu negócio. Aí depois elas falam, talvez eu consiga colocar ali no jurídico, fazer uns smart contracts e tal. De repente, você está usando todo dia e você se pergunta, cara, como é que eu não vi isso acontecer? E ela torna isso ainda mais simples, dividindo isso em 2 realidades. A realidade que é blockchain. Nunca ouvi falar disso? Beleza, entendi, vou continuar fazendo as coisas do mesmo jeito que eu sempre fiz. Ou blockchain, nossa, nunca ouvi falar disso, caraca, vamos lançar uma criptomoeda. 2 tipos de realidades para lideranças, você escolhe onde você quer estar, eu prefiro estar no lado direito. E é aí que tudo começa. Mas, encerrando essa parte de tendências, não estou aqui para dizer se você precisa usar ou se você não precisa usar, se isso está certo ou se isso está errado. O que eu estou falando para vocês é que vocês podem usar isso como inspiração e referência para reconstruir a jornada e os produtos de vocês. E aí, vamos falar de Lu. Só para fechar o ciclo anterior, por que eu digo que é importante a gente fazer? Porque quando os e-commerces começaram a ficar muito famosos, muitas pessoas começaram a falar que os e-commerces iriam substituir as lojas físicas. A gente escutou isso. Então, os smartphones se popularizaram e a gente escutou que as versões mobile iriam substituir as versões desk. Depois, a gente começou a ter aplicativos e as pessoas começaram a falar que aplicativos iriam substituir as versões desk e mobile. E aí vieram os chatbots. Para quem não sabe, as pessoas diziam que chatbots iriam substituir aplicativos. E hoje as pessoas já dizem que super apps vão substituir chatbots. Nenhum desses meios que eu citei deixaram de existir, mas todos eles se transformaram com o surgimento do próximo. É isso que a gente está esperando com os chatbots. A gente ainda não tem certeza como é que eles vão ser utilizados pelo mercado, especialmente o mercado brasileiro, mas eles vão ser utilizados. E aí a gente fala de Lu. E aí talvez eu tenha a primeira notícia triste do dia para vocês, que a Lu não é um chatbot. Não sei quem sabia disso, mas a Lu, essencialmente, ela não é um chatbot. A Lu ela existe desde 2001, para quem não sabe. Ela começou como Tia Luísa, depois ela virou a Lu em 2009, a gente entrou nas redes sociais apenas em 2011. Em 2013, ela assumiu a versão mais parecida com a postura que ela tem hoje nas redes sociais. Para quem faz construção de chatbot, isso pode parecer incrível. Cara, vocês tinham uma persona antes mesmo de construir um chatbot? Mas também é uma cilada. Eu estou falando aqui de 18 anos de expectativa e experiência dos nossos clientes falando com uma persona que era respondida por um humano. O que significa que as pessoas podiam perguntar sobre qualquer coisa que ela respondia. Que quem constrói chatbot sabe que essa não é bem a realidade. E vou mostrar aqui para vocês um vídeo curto da Lu sobre coisas que as pessoas costumam perguntar para ela e que a gente teve que fazer um vídeo para que as pessoas ficassem mais tranquilas. Então, o tipo de coisa que as pessoas falam com a Lu. Oi, gente! Como muitos de vocês fazem várias perguntas sobre euzinha aqui, resolvi fazer esse vídeo falando 5 fatos sobre mim. Vamos lá? Mas antes, vou dar um tempinho para você se inscrever no meu canal, tá? Se inscreveu? Então vamos ao primeiro fato. Todo mundo acha que Lu é meu apelido, mas não é não, viu? É meu nome. Não é Luciana, Lúcia, nem Luísa. É só Lu mesmo. O segundo fato tem a ver com a, digamos, minha criação. Olha, gente, eu não sou nenhum desenho ou holograma, tá? Eu sou toda feita em 3D. E sabe o que eu acho bem legal? É que eu posso sempre me renovar, mudar de cabelo, roupa, engordar, emagrecer a hora que eu quiser.
É só pedir para um animador 3D. Para quem não se lembra, olha as mudanças que eu já passei. Bem-vindo ao Magazine Luiza. Eu sou a Lu. E o terceiro fato é sobre minha voz. E essa, gente, não tem segredo. Já fui criada assim com essa voz. Aliás, eu recebo aqui muitos elogios sobre a minha voz. E eu fico tão feliz. Obrigada, gente. Bom, já o quarto fato é que eu não sou nenhuma vendedora ou garota propaganda, como muita gente pensa. Na verdade, eu sou a especialista digital do Magalu e tô aqui para ajudar vocês a escolherem melhor os produtos e descomplicar a tecnologia. E eu adoro ver todo mundo feliz quando dou uma ajudinha para vocês. E eu não faço isso só aqui no YouTube não, viu? Eu também tenho um blog e estou nas redes sociais. Deixei os links aqui na descrição. Vamos ao quinto fato. E atenção, crushes de plantão. Queria agradecer a todos os meus admiradores secretos e também aos explícitos. E dizer, não vai rolar, gente. Vocês são tão fofinhos quando comentam aqui me pedindo em namoro, casamento, me chamando de crush e perguntando quem é meu namorado. Gente, eu não tenho namorado e também não posso. Afinal, sou virtual, né? E aí, gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre mim? Então deixem o like, compartilhem com os amigos e inscrevam-se no canal. Beijos e até a próxima! Vocês acham que a gente fez um vídeo sobre de quem era a voz da Lu, porque 2 pessoas perguntaram de quem era a voz da Lu? Porque muita gente pergunta coisas sobre a Lu. Então é muito comum quando alguém vem discutir com a gente chatbot, mas por que vocês estão fazendo um bot de venda? Você já perguntou para os nossos clientes se eles querem falar sobre venda? As pessoas amam a Lu. E aí o contexto fica uma coisa extremamente complexa para a gente, porque ele começa reclamando que o preço está mais barato no concorrente, diz que ama a Lu, fala que vai comprar um presente, pede um cupom. E aí, quando você vai trabalhar com bot, você tem que lidar com tudo isso e ainda entregar, óbvio, uma experiência encantadora. No tom de voz da Lu, que vem falando com os clientes há 18 anos. Então, tem uma complexidade, quando você fala de conversa, muito alta. Mas tem também uma diferença. Exatamente por a gente ter essa relação com os nossos clientes, é que, diferente da maior parte dos chatbots do mercado, o nosso surgiu muito mais como uma solução para automatizar uma demanda criada por empatia de cliente com a marca, do que uma necessidade de automatizar uma operação de saque. A gente começa a construir um bot pensando no cliente em termos de conversa do que em termos de melhorar algum KPI interno. Óbvio que a gente olha para isso também, mas é bem diferente quando é que a gente fala de Lu. Passar. Desculpa, gente. E aí, como é que a gente construiu a Lu dentro do Magazine Luiza? A Lu versão chatbot, tá? Basicamente, a gente começou numa área experimental. Como eu disse para vocês, a Lu ela já existia. Então, a gente tinha essa oportunidade de falar que tipo de experiência a gente quer entregar com chatbots e a gente começou a testar. A gente testou plataforma, a gente testou algoritmo, a gente testou UX, a gente testou contexto, a gente testou tudo para aí a gente colher resultados, levar para a área de negócio e falar, e aí, a gente vai pôr no ar ou não? Vocês sabem como é que é o cenário de chatbot. A gente vai promover essa experiência, a gente vai acreditar nessa tecnologia ou não? E a gente optou que sim. A gente acredita muito em chatbot. E aí a gente veio para uma parte mais clássica de produto, né? Então, beleza. Então, vamos fazer um mapeamento para fazer a evolução disso, vamos entender quais são as dores. E a gente chegou em 2 grandes núcleos. As dores de áreas de negócio, que é, não consigo escalar minha operação de saque, porque a gente está vendendo muito mais do que a gente imaginava, o que é ótimo. Mas a gente também tinha a dor de, cara, eu sou acostumada a falar com a Lu, eu não quero perder o calor humano. Eu não abro mão dessa relação por eficiência em automação. E aí, para deixar mais claro para vocês, o que significa isso na prática? Significa 2 conversas reais. Esse caso aqui, um cliente que é muito mais operacional, ele quer uma segunda via de nota fiscal, ele não vai precisar ligar numa URA para chegar nisso. E um cliente ali que só quer falar, Lu, você é gata, Lu, eu te amo, Lu, eu te adoro. E a gente tem esses 2 perfis e a gente tem que saber lidar com eles 2. E aí, sempre que eu estou falando de chatbot, a expectativa da plateia, em geral, é que número que vocês têm? O que vocês conseguiram? O que está dando de resultado? Então, como eu disse para vocês, a gente tinha alguns chatbots, a gente testou contextos diferentes e eu trouxe alguns deles para vocês. O
O Lu Avisa, ele basicamente avisava o cliente quando um produto que ele estava interessado, que tinha saído de estoque, voltava para o estoque. O resultado disso foi que a gente tinha 50% de cliques nos links enviados e 5,5% de conversão, que para quem mexe com isso entende que é um número muito bom. O outro bot era um bot de telefonia. A gente basicamente queria experimentar como é que era fazer uma recomendação de produto. Então, ao fim de um quiz, a gente indicava qual seria o melhor celular para aquele perfil de pessoa. Esse é o único bot que eu, pessoalmente, acredito que NPS é um indicador bom. Tá? Eu sou bem crítica de métricas de chatbot, geralmente não gosto de NPS, mas esse, como a gente estava avaliando uma recomendação, fazia sentido a pessoa avaliar se ela tinha gostado ou não da recomendação, e a gente tinha 83% de positivo. Nosso score no Google Assistant, que é a Lu por voz no Google, é 4,2. Magazine Você é uma unidade de negócio do Magazine Luiza, onde não havia atendimento em redes sociais. A gente implementou 100% automatizados. O número parece pequeno, 6.000 mensagens por mês, mas eu estou falando de 0 para 6.000. Então, a gente consegue falar para pequenos sellers que faz sentido eu pôr um bot? A gente não tinha nada. E aí, a gente tem 6.000 chamados por mês com essa unidade de negócio. Nas redes sociais é um pouquinho mais complexo. Como eu falei para vocês, as pessoas falam de tudo, então a gente dá uma segurada no que o bot pode falar ou não, e ele já corresponde a 30% dos chamados, apesar de a gente dar uma segurada. Pós-venda é o nosso bot mais conhecido, mais famoso, mais antigo, então vou entrar no detalhe com ele. Ele começou como um bot bem transacional, só fazia questões onde a gente podia promover o autoatendimento. Na segunda versão, a gente incluiu 162 intenções de FAQ. Eu sempre trago isso, porque as pessoas que criam bot, elas costumam falar que é melhor você ter um bot especialista do que um bot generalista. Elas falam, é melhor você ter um bot que faz uma coisa direito do que ter um bot que faz um monte de coisa errada. Isso não é verdade no contexto do Magazine Luiza. Isso não é verdade entre a gente. Quando você vai conversar, você fala sobre uma coisa só ou você segue falando? Quando um cliente quer falar com bot, ele quer ficar falando. Muito dificilmente ele tem um problema. Ele está falando sobre várias coisas. E quando a gente incluiu novos assuntos, esse 2 vezes dobrou o nosso NPS positivo. Só de automatizar um FAQ. Depois aí eu não aguentava mais ouvir, ler. Lu, qual que é a sua playlist no Spotify? Lu, você come sushi? Lu, você curte a novela? Aí a gente colocou curiosidades da Lu e hoje é uma versão bem mais sustentável sobre demanda. Quais são os números que a gente tem com esse bot? Peguei aqui um mês bem ordinário, sem campanha, sem Black Friday, sem Dia das Mães, um mês bem tranquilo para a gente. A gente tem 220 mil atendimentos, quase 1 milhão de mensagens trocadas. 40% das pessoas que falam sobre o primeiro tópico continuam tagarelando sobre outros tópicos, mas o que as pessoas mais gostam é os 60% das pessoas que falam com o bot não entram no saque tentando resolver o problema de novo. Isso significa que eu diminui em 60% o fluxo de atendimento no saque? Não. Muito cuidado com métricas. Isso significa que eu criei um novo canal de atendimento, onde pessoas que nunca ligariam na URA estão sendo atendidas, porque faz mais sentido aquele canal para elas, e de bandeja eu peguei umas pessoas que ligavam na URA e preferem falar por chat. Então, sim, a gente interfere no fluxo, mas não necessariamente criar um bot faz com que a sua URA zere. Por melhor que seja seu bot. Métricas, como é que eu sei que funciona? Outra dor muito grande de quem cria chatbot. Eu trago aqui a minha, pessoal, o que eu acho que funciona melhor. Trabalho invisível da inteligência artificial, parte 2. Basicamente, amostra. Pega uma amostra, faz uma lida, vê quais indicadores são importantes para você. Para mim, acurácia é o indicador mais importante de um chatbot. Basicamente, significa que, de tudo aquilo que ele foi cadastrado para responder, tudo aquilo que ele deveria saber responder, 93% ele respondeu com confiança. Ou seja, 7% ele era apto a responder e não respondeu. Por algum motivo, base mal treinada, incongruência, alguma coisa, e você tem que avaliar. E 5% ele errou mesmo. O cliente pediu, sei lá, nota fiscal paulista, e ele falou que a Lu gostava de dançar balada. Aí é erro. Por que eu gosto? Porque é só lendo conversas que você encontra oportunidades. Aqui, oportunidade de checkout, ali, oportunidade de alerta de preço. Oportunidade gigantesca quando você lê conversas reais. Emory, não tenho tempo, Emory, não consigo, não posso dedicar uma pessoa para ficar lendo conversas. Tá bom, existem alguns números que você consegue puxar direto pela maior parte das plataformas, as plataformas mais conhecidas de chatbot em geral.
Depois essa apresentação vai estar disponível, vocês podem olhar exatamente quais números são interessantes, também meus contatos vão estar aí para a gente discutir, meu tempo já está acabando, e aí vou dar uma passada nisso. Como começar, né? Cara, não é uma dúvida muito técnica, esse não é o maior problema. Em geral, a construção de chatbot está muito mais relacionada à curadoria de conteúdo quando você vai iniciar. Então, a primeira dica é conheça outros chatbots. Entenda o que significa ser um chatbot transacional, ser um chatbot de engajamento, ser um chatbot conversacional. Entenda a diferença de falar com um bot que tem botão e um bot que não tem. Um bot que tem fluxo de regra por árvore e um bot que não tem. Para isso, você tem que falar com o chatbot. E existe um site super simples, chama There's a Bot for That, que basicamente tem todos os bots do mundo. Você consegue filtrar pela sua área e olhar o que seus concorrentes estão fazendo nessa unidade. Simplifica, isso aqui é básico. Todo mundo tem aquele amigo que manda o áudio no WhatsApp de 20 minutos, mas ele é exceção, ele é a regra. Ninguém gosta de textão, a gente prefere as coisas mais digeridas. Inicialmente, é sempre bom guiar seus usuários com botões. Porque como o contexto é uma coisa muito complexa de lidar, diga para ele o que você é capaz de fazer. Aí ele já consegue até entender se aquele é o meio adequado de ele resolver seu problema ou não. Esqueça a linearidade, como eu falei. Ele vai começar falando que o produto dele não chegou, aí ele diz que na concorrência está mais barato, depois ele fala que nunca comprou com você, e depois agradece falando que a Lu é uma fofa. É muito difícil criar contexto. Esqueça, não ache que você ter uma árvore bem desenhada vai fazer com que o seu bot performe bem. Ofereça a possibilidade. Não tem coisa pior do que você entrar num bot, querer falar com o humano e isso ficar escondido. Tem tipo um código para você conseguir transbordar para o humano. Se aquele não é a melhor forma de falar com o seu usuário, se aquela forma não atende o seu usuário, então deixa ele falar por outro meio. Ele tem que escolher, não você. O que você não deveria fazer, na minha opinião, começar sem saber para que serve. Todo mundo tem um bot, coloca um bot aí, depois a gente melhora. Você não vai aprender nada com ele, você não vai saber nem o que colher, porque você não sabe para que ele serve. Não esconda suas falhas, então melhor do que você dizer, não entendi, desculpa, não posso falar sobre isso ainda, você fala, olha, eu entendi que você quis dizer isso. Eu estava certo? Se o cliente falar não, ele já treina a sua base. Se ele falar sim, você estava certo, maravilhoso. Não acho que ele volta quando você melhorar. Isso está muito relacionado a começar sem saber para que serve. Coloca um bot aí, depois a gente vai melhorando. Primeira vez que o seu cliente falar com o seu bot e a experiência for péssima, em geral, ele vai preferir ligar na URA. E aí, você conseguir fazer ele voltar para o seu chatbot, por melhor que ele esteja, é uma segunda dor que você vai ter. Então, eu aconselho a ir mais devagar do que ir com pressa. E, para finalizar, é uma fase muito batida, mas que tem muito a ver com as tendências que a gente estava falando no começo da palestra. Tecnologia não é boa nem má, muito menos neutra. Para quem está construindo chatbots, para quem vê futuro em chatbot, isso é essencial quando você fala de diversidade, quando a gente discute ética e inteligência artificial, quando a gente fala disso ser acessível para as pessoas. A gente está falando de conversa. Conversa é uma das poucas coisas, troca de informação, independente de ser por voz, texto, áudio, imagem, sinais, é uma coisa muito inerente ao humano, e a gente tem que saber como é que a gente lida com isso. Esses são os meus contatos, eu vou estar por aí, quem quiser discutir mais sobre o chatbot, obrigada. Bom, gente, queria agradecer a Emory, acho que é um tema super relevante e a gente precisava de mais tempo para discutir. Muito legal a palestra, tenho certeza que todo mundo gostou também. Um brindezinho dos palestrantes. A gente tem muito pouco tempo para uma perguntinha só, se alguém tiver. Primeiro, ganhou. Alô? Tudo bem? Parabéns. Referente ao Alex em português, que a Amazon tem prometido faz algum tempo, você acha que é uma boa ferramenta quando tiver contexto em português, ou você acha que alguma outra ferramenta com inteligência artificial está mais adequada? Está muito relacionado ao que ele é capaz de fazer e o que nós esperamos fazer. Então, não vou te dizer se eu acho que, independente de ser inglês ou português, vai ajudar na nossa vida. Eu não acho que é a questão da linguagem que dificulta a gente utilizar esses sistemas, porque, se assim fosse, já teríamos visto um boom muito maior nos Estados Unidos com o pessoal usando Alexa.
acho que está muito mais relacionado a gente não ter sentido necessidade ainda de incluir dispositivos por áudio na nossa jornada. Então, eu acho que é simplesmente uma dor de não é o timing. Mas isso, nem de longe, significa que a gente não deve investir. Porque a hora que chegar o timing, chatbot, de uma forma geral, é uma coisa que leva tempo. Então, a hora que chegar um time, se você investiu nisso, você tem a melhor correlação de conteúdo possível, e aí é o que vai te colocar na frente da concorrência. Então, eu não vou te dizer se eu acho que é a melhor plataforma ou se eu acho que um concorrente seria melhor, porque está todo mundo ainda em baby steps em questão da inteligência desse conteúdo e colocar isso como contexto. Só complementando, vocês trabalham com qual ferramenta? Pode falar? Não sei se... Posso? A gente trabalha com mais de uma, tá? Como eu disse, chatbots eles nasceram de um material bem experimental dentro do Magalu, mas a gente utiliza Dialogflow e a gente utiliza também o Watson. Obrigado.